Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus neste dia em que celebramos Santa Clara coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, Jesus, num primeiro momento, está reunido com seus discípulos na Galileia e Jesus diz aos seus discípulos, Jesus faz mais uma previsão da sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, mas é o Messias servo. O Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela salvação da humanidade, pela salvação dos homens. Deve sofrer, deve ser entregue à morte, deve ressuscitar. E qual é a atitude dos discípulos? Tristeza. Tristeza porque amam o Mestre, tristeza porque não querem que isto aconteça com o Mestre, ainda que isso deva acontecer com o Mestre. Talvez aqui tristeza pela incapacidade de entrar com profundidade no mistério de Deus e de perceber que este era o projeto de Deus. Jesus, quando vai a Jerusalém, quando morre, quando ressuscita, está realizando o projeto de Deus, está realizando a vontade do Pai. O Evangelho agora fala da chegada a Cafarnaum. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Amados e amadas de Deus, a pergunta pelo imposto do templo, o imposto para a manutenção do templo. Vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro responde: Sim, paga. E agora chegam em casa, e diz o Evangelho, ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Sim, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Amados e amadas de Deus, Jesus é o filho do Senhor do templo. Então ele não deve pagar imposto ao templo. Ele está em casa no templo, o templo é sua casa. Mas Pedro responde: dos estranhos. Jesus não é estranho diante do Senhor do templo. Ao contrário, ele é o filho. Ele é o filho do Senhor do templo. E se os filhos não pagam, Jesus não deveria pagar, não paga imposto. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, os filhos são livres, mas para não escandalizar, Jesus manda que Pedro cumpra esse gesto, que vá, lance o anzol e o primeiro peixe que pegar, terá uma moeda na boca,
paga por mim e por ti. Jesus é filho e, como filho, por isso não paga imposto ao Senhor do templo, porque o Senhor do templo é o seu Pai. E o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que Jesus é o Messias, mas o Messias servo, o Messias que deve ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, realizando a nossa salvação. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a perceber a identidade profunda de Jesus. Jesus é filho do Senhor do templo e por isso os filhos não pagam impostos, os filhos são livres e não pagam impostos. Que esse texto nos ajude também a percebermos que diante de Deus nós somos livres, nós somos criados para a liberdade e o nosso caminho é o caminho de sermos verdadeiramente livres, de vivermos como filhos e filhas amados por Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.